Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Beatriz Rodrigo, eu sou fisioterapeuta, coordenadora do Núcleo Bem-Estar, dos projetos Nini Vem Pro Rugby. Estou coordenando aí a parte da saúde. Também estou como diretora do Programa Bem-Estar do Jogador, né? Em parceria aí da World Rugby, da Sudamérica Rugby, CBRU, que vem trazido algumas pautas aí bem legais sobre o rugby seguro, plano de ação de emergência, acho que todos estão aí cientes. E hoje é com imenso prazer que a gente vai ter o privilégio de ter a Lúcia Deibler. Vou pedir para que ela se apresente. Lu, Uh, muito obrigada pelo convite. Temos também aqui no núcleo da coordenação Valéria, psicóloga, e Beatriz, assistente social, que também estarão aí no apoio do nosso encontro. A ideia é que nós façamos um bate-papo, que seja algo leve. E aí, o porquê é um prazer ter a Lúcia, né? Porque ela é a nossa referência médica que vai nas conferências, nossa trainer, de cursos de primeiros socorros e que super está atualizada com as temáticas que envolvem esse tema, né? Dos desafios da maternidade dentro e fora de campo. Acho que em breve vão entrar outros profissionais que não são só do rugby, né? Que são de outras modalidades. E sejam todos bem-vindos. O nosso carro-chefe, assim, né? Quem nos norteia e nos guia e é a modalidade rugby, mas sejam todas e todos bem-vindos nesse bate-papo e que nós tenhamos uma noite maravilhosa. Eu vou compartilhar. Lu, obrigada. os slides você põe, como é que fica? Ah, legal. Bom, então, gente, primeiramente o orgulho é meu e a honra e a alegria de participar desse projeto, Nina, que é fenomenal, junto com essas mulheres maravilhosas que fazem o nosso esporte acontecer mesmo com maior segurança, né? E com saúde mental, inclusive. Val, maravilhosa. Bom, meu nome é Lúcia. É, para quem não me conhece, eu jogo no Charrua Rugby de Porto Alegre. Ingressei no clube em 2005. Esse ano eu faço 20 anos de clube. Eu sou cirurgiã vascular de formação. Estava na faculdade quando comecei a jogar. Eu sou nível 2 de cuidados imediatos à beira do campo desde 2015. Sou educadora e desde 2015 também, educadora da World Rugby. Em 2019 eu me tornei trainer. Eu sou a primeira mulher trainer do Brasil, com muito orgulho, muita alegria. Nessa ocasião de 2019 eu fui a diretora médica e responsável técnica pelo nosso torneio mundial sub-20, o Trophy. Que mais? Eu sou a diretora médica do programa de bem-estar do jogador, junto com a Bia. A gente trabalha juntas com o Ju também, nesse projeto da World Rugby da Sudamérica, para que a gente cumpra tópicos em segurança, tá? Esse é o nosso objetivo, e desenvolver também as categorias de base e os clubes. Bom, o nosso encontro hoje tem algumas finalidades. Principalmente é falar, sim, sobre rugby feminino, sobre questões muito relacionadas a, às sensações e os sentimentos femininos em ser, enquanto atleta, tá? Mas antes da gente entrar nesse tópico especificamente, eu queria só trazer uma atualização para vocês de como é que funciona a World Rugby hoje, como é que a World Rugby trabalha, tá? Bom, eu tenho ido nas conferências médicas da World Rugby, representando o Brasil, e lá a gente tem muita novidade das pesquisas, tá? O World Rugby trabalha com grupos de trabalho, tá? Forças-tarefa. Esses grupos hoje são 6 grupos principais, que cuidados imediatos à beira do campo, tá? Programa de bem-estar regional, esse bem-estar do jogador que eu e a Bia trabalhamos, tá? O bem-estar da atleta feminina. Então, tem uma área da World Rugby que faz só pesquisa em saúde feminina no rugby. Tem o pessoal responsável pelo comitê científico, as publicações, enfim.
o grupo que trabalha especificamente com concussão, e agora a gente tem uma novidade que são as instituições de caridade para jogadores com lesões catastróficas agudas. Então, são 10 instituições dos principais países Tier 1 que estão começando a colocar auxílio financeiro e diversas outras coisas que vocês podem imaginar para ajudar os atletas vítimas de lesões catastróficas a se reintroduzir na sociedade. Além disso, a gente tem outros grupos como saúde mental, que é muito importante. Está se começando a falar sobre aposentadoria também, pós-rugby, como é difícil, as questões emocionais, né? Que o atleta, ele não se sente mais como ele mesmo quando para de jogar. O retorno após o parto ainda não é um grupo de tarefa específico, mas está se falando sobre o retorno ao esporte de alto rendimento após gestação. A gente tem um grupo trabalhando agora especificamente com Rugby League e já temos alguns retornos de números, né? Não é só as regras que são diferentes, a gente tem muita diferença em relação à concussão, níveis de concussão, o porquê e o como é diferente do Rugby Union para o Rugby League. E a gente tem agora uma nova área de estudos, que é o player load. O que é isso? É o quanto de carga um jogador consegue aguentar numa temporada. Mas essa carga ela é emocional, problema familiar, número de treino, número de jogo. Então, cada vez mais a gente está se preocupando com essa questão da mídia, por exemplo. A mídia cobra o entretenimento, mas esse atleta tem condições? Quantas partidas de rugby ele consegue jogar num mês, né, numa temporada? Então, essa questão da carga está sendo mais avaliada agora, pela questão toda da segurança do rugby, tá? Então, esses são os grupos de trabalho dentro da World Rugby, e é desses grupos que todo ano, quando tem conferência médica, a gente tem as novidades, né? Os trabalhos são apresentados, alguns trabalhos se mantêm, e a gente recebe essas atualizações. Por exemplo, como é que funciona, né? O pessoal que é dos países Tier 1, né? Por exemplo, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, e o jogador da seleção se aposenta e já ingressa numa universidade e já vai trabalhando, pega essas linhas, esses delineamentos de pesquisa e já segue estudando. Por exemplo, a capitã da Irlanda, que é mais baixinha, né? Ela tinha muita dificuldade com tackle, por questões técnicas, e ela se sentia menor, então ela achava que ela não tinha tanta potência. Quando ela se aposentou, o que ela foi fazer? Ela entrou no grupo de trabalho relacionado ao tackle, técnica de tackle, enfim. Então, é isso, muito interessante. Hoje, por exemplo, o Johnny Wilkinson trabalha só com mindfulness, saúde mental no rugby. Então, o pessoal vai saindo, né, do alto rendimento e já vai entrando nesses delineamentos de pesquisa, o que é uma coisa fantástica, né? Bom, especificamente sobre Women's Player Welfare, que é o bem-estar da atleta. O que a World Rugby trabalha, passou muito. Volta. Aí. Isso, aí, obrigada, Bia. Quais são os tópicos que a World Rugby mais pesquisa e mais está interessada? Primeiro, como é o nosso ciclo de jogo? O ciclo de jogo da atleta. Quando ela entra, quando ela para, por que ela para, que lesões ela tem. Então, como é a vida de uma atleta de rugby, tá? Tópico especificamente pesquisado, saúde menstrual, então diversas fases do ciclo e por que se tem mais lesão numa fase do que na outra, né? Por que a gente rende mais numa fase do ciclo menstrual do que noutra? Isso é interessante para os treinadores que estão em contato com times femininos, porque, né, eles vão conseguir entender algumas coisas, né, melhor, para poder fazer com que a gente renda mais. A gente, olha, eu me colocando como atleta, mas enfim, não me aposentei, então tá valendo. Saúde mamária, então a gente tem uma preocupação crescente nos últimos anos, especificamente sobre saúde mamária, e a World Rugby também tem. Eu vou trazer brevemente essas atualizações para vocês a seguir. Tem um grupo que trabalha só com assoalho pélvico, tá? Então são fisioterapeutas pélvicas, obstetras, ginecologistas, um grupo grande de mulheres trabalhando só na ciência da questão do assoalho pélvico.
Mecanismos de concussão é diferente, concussão, assim, o que causa, né, os sintomas é igual, mas o mecanismo de concussão às vezes é um pouquinho diferente na mulher e no homem. Eu vou falar um pouquinho depois. Tem o estudo ORCID, que é em conjunto Austrália e Nova Zelândia. Elas pegaram esses dados e trouxeram numa dessas conferências médicas. E é aí que a gente começa a entender que talvez a gente precise adequar um pouco o treino de tacle, talvez não seja interessante fazer igual para homens e mulheres, e já vamos conversar sobre isso. E questões pós-gestação também, esse grupo de bem-estar da atleta feminina também já está trabalhando. Seguindo então, sobre então saúde menstrual, tá? Próximo slide, por favor. Obrigada, Bia. Bom, quando a gente leva em consideração o ciclo menstrual de uma mulher, a gente tem diversas alterações hormonais nesse período que vão impactar a nossa saúde mental, a maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas e também questões físicas, tá? Quando a gente... Por que isso é tão complexo? E olha como é interessante, no mundo inteiro, eu tinha atletas ali, ex-jogadoras da Inglaterra, é, tinha gente da Escócia, tinha meninas da Irlanda, elas todas falando nesses momentos em que se falava só sobre saúde feminina. As nossas preocupações enquanto mulheres brasileiras, elas são as mesmas de jogadoras da seleção da Inglaterra, entendeu? Então, assim, é uma coisa que realmente nos conecta, nos une, não é uma coisa assim que pode ser desvalorizada porque eu não sou uma atleta de seleção. Não é isso. As nossas preocupações, as nossas dores são as mesmas. E quais são? Bom, para começar, hoje a World Rugby sugere, fortemente recomenda, que se o calção do uniforme principal de um time feminino é branco, que o uniforme reserva tenha pelo menos um calção escuro, porque foi relatado uma preocupação importantíssima com vazamento durante o período menstrual e que aparecesse na TV, enfim. A maioria das atletas comentou, inclusive, que tem mais vergonha que isso aconteça do que eventualmente evacuar em campo. Tá? Então, eu acho fantástica que a World Rugby recomende isso, sabe? E se preocupe com essas questões emocionais e essa insegurança da atleta feminina. Bom, em relação a questões sobre dores e cólicas, a gente tem uma preocupação, né? Muitos medicamentos que a atleta pode tomar, pode estar proibido pela lista do ADA, né? De drogadição, enfim, e de substâncias proibidas, tá? Tem a questão dos contraceptivos hormonais, que podem alterar também o ciclo. Não obstante, a gente sabe que em determinados momentos do nosso ciclo menstrual, a gente está mais propícia a ter algumas lesões. Não é novidade, se tiver alguém aí que trabalha com força e condicionamento e quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo. Eu encontrei diversos artigos muito relacionados ao futebol, mas ainda assim muitos artigos falando sobre ruptura de ligamento cruzado anterior acontecendo muito mais frequentemente na fase pré-folicular ou folicular, ou seja, antes da ovulação. E já vou mostrar para vocês por quê. Muitos artigos, tá? Muitos artigos. Eu me incluo nessa linha aí. Vamos passar o próximo slide. Próximo já. Vamos botar lá na imagem, Bia. Aí, a imagenzinha. Bom, esse aqui é o nosso ciclo menstrual, tá? A gente tem ali, na fase da menstruação, a gente tem uma descamação do endométrio, tá? Na nossa fase folicular, em que o folículo, né, o óvulo está sendo preparado para ser lançado, é um momento que a gente está com os hormônios bem lá embaixo. Vejam aquelas linhas ali, são os hormônios, tá? Quando a gente está com os nossos hormônios todos lá embaixo, se sentindo feia, com o cabelo ruim, com a pele bagaçada, esse momento é que a gente está mais suscetível à lesão, tá? Então a gente sabe que o estrogênio pode ter um fator protetor. Não se tem tanta certeza, ainda não se tem tanta pesquisa, dado objetivo, porque muitos estudos não mostraram tanta relação.
mas aí era um P pouco significativo, porque era um número baixo de participantes. Em contrapartida, outros estudos mostraram uma relação importante. Eu lembro que no meu caso, eu rompi o LCA justamente quando parei de usar anticoncepcional hormonal, então eu tive uma baixa de estrogênio, né, para tentar engravidar. Então, e foi nesse momento que eu tive a ruptura. Entrei em mais uma estatística. Então, muitos artigos mostram que uma mulher, enquanto usa o anticoncepcional, ela tem menos lesões. Quando ela para, mais lesões. Também tem questões assim de frouxidão ligamentar, enfim, eu não vou entrar nessa área específica. Mas é interessante que um treinador entenda essa fase. Poxa, hoje tá todo mundo louca no meu time, hoje tá todo mundo surtada. Calma, que fase essa mulher tá do ciclo, né? E tem uma brincadeira que eu gosto muito de falar, né? É, os homens brincam muito com a TPM. Tá de TPM, tá de TPM, tá irritada. A nossa TPM, na verdade, se a gente for olhar ali, é na fase folicular, antes da ovulação, tá? É quando os nossos hormônios femininos estão mais embaixo. E quando a nossa testosterona, que mulher tem testosterona também, mas obviamente em doses muito mais baixas. Talvez essa seja a fase que a gente mais se aproxima da realidade masculina, né? Porque os nossos hormônios femininos estão muito lá embaixo. Então a gente está muito parecida com eles. Então, se a gente é chamada de louca nessa fase, mas enfim, brincadeiras à parte. Então, como vocês veem ali na imagem, essas são as é, 4 fases do ciclo menstrual e a gente varia muito humor, condição e de entrega de performance ao longo desse ciclo, tá? Não quero me estender demais aqui. Próximo slide. Bom, sobre saúde mamária. Sabemos que é uma preocupação geral, tá? Isso a nível mundial. As mulheres estão praticando mais esportes com contato e de contato, e se viu aumento do número de lesões de mama. Mas que tipo de lesões? Como é que isso acontece? Bom, eu trouxe um exemplo do estudo da Austrália, tá? Que é sobre lesões de mama, que foi pesquisado, elas pesquisaram 305 atletas de rugby, tá? E se viu que tem uma prevalência relativamente alta, 40% de lesões numa temporada, tá? E elas viram também que tamanho está relacionado com risco. Então, quanto maior o volume da mama, mais risco tem de ter alguma lesão durante a prática do esporte. A severidade é uma severidade moderada, em torno de 60% nos casos, e a mulher permanecendo com dor entre 2 e 3 dias. E o mecanismo, 75% dessas lesões são associadas ao táctil. Por que isso é preocupante? E aqui eu acho interessante que os treinadores observem isso, tá? Porque no momento que mama dói, tá? Existem muitas questões relacionadas às mamas e quanto maior o volume, talvez maior o desconforto. Então essa mulher talvez tente proteger a mama durante as situações de contato. Quando isso acontece, ela tem uma queda de performance. A questão técnica dela vai estar prejudicada. E aí ela pode estar envolvida numa lesão articular maior, por exemplo, tá? Então ela vai ter prejuízo de performance. Isso vai gerar ansiedade, enfim. No próximo slide a gente tem ali uns dados interessantes, tá? A mama, durante a corrida, a gente tem que pensar que o rugby tem a questão do contato, mas tem muita corrida também, especialmente no Seven, né? Uma aceleração na mama durante a corrida, ela pode chegar até 5G de gravidade, tá? E de novo, essas moças da Austrália fizeram um trabalho fenomenal em rugby. Elas colocaram eletrodos nas mamas de atletas correndo, tá? E observaram, filmaram em câmera lenta como é o movimento das mamas durante essas atividades físicas. E eles viram que a mama, na verdade, balança para todos os lados, tá? Para cima, para baixo, um movimento pendular. E esse movimento, ele começa a alargar e romper os ligamentos de Cooper. Os ligamentos de Cooper, vamos passar a próxima imagem, eu acho que eu tenho aqui. Se vocês olharem ali, nesses risquinhos branquinhos ali que aparecem, aqueles ali são ligamentos de Cooper. Eles dão a sustentação da mama.
Então, com o tempo, eles começam a ceder, eles vão alargando. E sim, também são responsáveis pela nossa mama, pelo nosso descenso mamário, tá? Então, nossa mama vai ficar mais caidinha ao longo dos anos. Em atletas que têm atividade física, isso pode acontecer antes. Então, simplesmente o fato de correr sem ter contato já pode gerar, já é o suficiente mecanismo para gerar dor na mama, tá? Então, baseado nisso, a World Rugby recomenda, indica que se use tops de alta sustentação, né, com compressão e, se possível, com espuminha, com acolchoado, tá? Mesmo para aquelas atletas que não tem nada de mama, tá? Peito lisinho, pouca mama, ainda assim a World Rugby recomenda fortemente que se use, tá? Questão mama e câncer. Quer dizer, rugby, lesão de contato e câncer, tá? Lesão neoplásica, maligna. Nos estudos que temos até agora, não tem uma forte correlação. A gente não pode dizer, não se comprovou que uma lesão que aparece na mama, depois de um contato, ela tem capacidade genética, embriogenética, de se transformar numa lesão maligna, tá? Mas o que que se viu? Que tipo de lesão? O que que acontece na mama quando eu tenho um impacto? Quando eu falo em lesão, do que eu estou falando? A gente bate, faz um hematoma, coleta um sanguezinho ali, tudo bem, vida que segue. Mas o que vai acontecer com esse hematoma? Em algum momento, essas células sanguíneas que coletaram ali, elas vão morrer. Essas hemácias, elas vão abrir a membrana, vai expor o conteúdo intracelular e vai ter ali, se a gente fizer uma biópsia desse tecido, vai vir necrose, tá? Células mortas, ok. Isso não tem problema, isso não é malignidade nenhuma. Mas essa imagem obscura numa ressonância, numa ecografia, ela atrapalha o diagnóstico se caso atrás dessa lesão eu tiver uma neoplasia em formação, tá? Então, o exame de rastreio adequado ainda nesses casos, é a mamografia, porque a mamografia hoje é o único estudo, é o único estudo de imagem que demonstra lesão muito precoce, que são as microcalcificações. Então, numa atleta, não, a gente não vai preferir eco, nem ressonância, nem nada, ainda assim a mamografia, tá? E é isso, então, assim, essas lesões de contato, elas não vão gerar uma lesão maligna, mas por causar uma opacificação em possíveis exames de imagem, pode atrasar o diagnóstico de uma neoplasia que já está se formando, tá? Seguindo, então, desculpa se eu estou falando muito rápido. Então, foram classificadas essas lesões, tá? Em aguda menor e aguda maior, e tardia maior e menor. Isso tudo relacionado à forma, tamanho, sensibilidade, cor, textura da mama, tá? Até aí sem novidades. Então, para tratar essas lesões, um hematoma, a gente pode usar as kinésios, né, as fitas, pads, e o mais importante é a gente recomendar os tops, tá? Então, eu não sei qual é a realidade de vocês nos clubes que vocês fazem parte, mas eu canso de ver menina usando top frouxinho e algumas meninas que realmente quase não têm volume mamário importante, elas já vi gente jogando sem top, tá? Então, vamos estimular o uso, tá? Acho que protetor bucal, top justinho, isso tudo ajuda bastante, são artifícios para nossa segurança. Seguindo, então, vamos dar continuidade. Um outro tópico muito pesquisado pela World Rugby é questões relacionadas ao assoalho pélvico. Hoje, as atletas femininas de rugby a nível mundial têm uma porcentagem de 54% de escape de urina em campo. Meninas jovens que não gestaram ainda tacleiam e perdem urina, e muitas vezes em volumes grandes, tá? E isso vem de uma fraqueza do assoalho pélvico, tá? Existe um descenso de bexiga,
e da uretra durante as manobras de Valsalva, durante as manobras de força. Então, num tackle, num huck, num scrum, acabam perdendo urina, tá? No próximo slide, eu tenho ali para mostrar para vocês, uma imagem bem rudimentar, tá? Mas é para vocês terem ideia da complexidade do nosso assoalho pélvico. A gente tem músculos chegando ali em diversas direções, tá? E que vão fazer essa sustentabilidade do períneo e da nossa pelve também. Bom, por que então? Por que se perde urina? Por que sendo jovem? Porque uma mulher de 60 anos, com 5 filhos, a gente não vai achar isso tão fora do normal se uma mulher dessas disser que ao espirrar se urina, tá? Porque uma menina de 19 anos que nunca gestou, ela tem um escape importante. Bom, quando a gente começa a nossa vida de atividade física, sabemos que tem alguns exercícios que são muito importantes para o nosso corpo, para a nossa atividade física e que refletem na nossa produção dentro de campo. Não vou negar que o agachamento é um deles, é um exercício maravilhoso. Porém, quantos de vocês que estão assistindo hoje aqui, ou como profissional da área da educação física, ou como atletas, já receberam ou passaram a informação de que, durante a realização de alguns exercícios contra a gravidade, a gente deveria manter uma certa consciência de períneo? Eu fui escutar isso muito, acho que, olha, por volta dos meus 30 anos de idade, se não, sabe? Então, não é uma coisa frequente. A gente não é orientado. A gente vai para academia, manda agachar, pega, bota o peso, agacha e concentra toda a força que a gente tem nas pernas, no glúteo, né? Na cadeia muscular que a gente está querendo ativar. E o que vai mudar a nossa realidade é justamente manter essa consciência perineal, a gente tentar contrair o períneo enquanto faz a força. Então, a ideia é que a gente abaixe o nosso diafragma, suba o períneo, faça uma caixa de força aqui, e aí sim execute os movimentos, em especial quando eles são contra a gravidade, tá? Então, essa informação deveria ser um pouco mais popularizada. A gente vê atleta de fisiculturismo, né, de weightlifting, essas mulheres todas perdem urina por causa disso. Bom, já está acontecendo comigo. O que eu posso fazer? O clássico, os exercícios de Kegel, de fortalecimento do assoalho pélvico, que são os aperta e solta, aperta, mantém, solta, e todos esses, tá? Isso ajuda bastante. Hoje em dia existem até equipamentos intravaginais que, para quem tem pouquíssima consciência perineal ou que está com uma frouxidão muito grande, esses aparelhinhos são interessantes porque coloca dentro da vagina e ao executar a compressão, fica um pêndulozinho para fora que levanta. E aí eu sei que eu estou fazendo a força correta, porque tem gente que não consegue entender nem qual musculatura usar. Então, isso é uma novidade que a gente tem. Próximo, concussão. Tá. Tem uma área da World Rugby que trabalha só com concussão nas mulheres, nas atletas femininas. O que se viu diferente? Os mecanismos e a cinemática do trauma, claro que para o homem e para a mulher, para o atleta masculino e para a feminina, são os mesmos, né? É o impacto na cabeça, é a mudança de direção e é um impacto em qualquer outra parte do corpo. Isso pode gerar um impacto no tecido cerebral. Bom, mas o que acontece? Se viu que os homens, quando tem uma concussão no rugby, é mais por contato em outra parte do corpo do outro atleta, tá? E as mulheres é mais contato cabeça-chão. Então, e sempre mais no tacleador. Então, o tacleador, quanto mais alto ele tacleia, maior o risco de concussão, por isso que a World Rugby quer que a gente baixe o tacle cada vez mais, e é dessas conferências médicas que saem muitas vezes as nossas regras, o loss, que a gente vai se submetendo, né, como jogador, justamente por causa desses números que a gente recebe nas conferências.
Então, a gente sabe então que o tacleador é quem tem mais concussão e o masculino vai ter concussão cabeça, corpo, cotovelo, joelho, quadril do outro atleta e a mulher mais cabeça, chão. E por quê? A gente joga mais fletido, a gente tem um centro de gravidade que a gente não consegue baixar tanto. Isso talvez tenha relação com o nosso ângulo da nossa pelve, que é mais aberto. Então, não é novidade que mulher joga um pouco mais alta que os homens. Além disso, tem uma questão importante que a mulher ela tem uma tendência a iniciar um pouco mais tarde nos esportes do que o homem. Então, perdão. Então, a nossa propriocepção, a nossa cognição esportiva, ela se desenvolve diferente, às vezes mais tardiamente ou de uma maneira menos profunda, né, de quem começou muito criança a praticar um esporte. E isso pode ter, sim, relações com a minha performance dentro de campo, tá? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre concussão, tá? Bem, então, entrando agora no nosso tema principal, que é sobre questões gestacionais, tá? Temos novamente mudanças hormonais muito importantes durante a nossa gestação. No primeiro trimestre, a gente já vê um aumento do HCG, do estrogênio, da progesterona, que vão começar a manter a gravidez, também são responsáveis pelos sintomas que a gente sente, um sono absurdo, muito cansaço, os enjoos, enfim. No segundo e no terceiro trimestre, a placenta já assume um pouco dessa produção hormonal, né? E aí a gente começa a se preparar para o parto próximo. Bom, por ocasião do parto, então, a gente tem a ocitocina que estimula as contrações uterinas, as beta-endorfinas que vão aliviar a nossa dor e promover um bem-estar, e um pouquinho de falta de memória no futuro. É por isso que às vezes passando por situações de parto complexas, difíceis e dolorosas, às vezes a gente pensa, eu vou mais uma vez, tá? No pós-parto, então, a gente tem a diminuição drástica dos níveis de estrogênio e progesterona, a gente começa a aumentar a prolactina para poder produzir o leite, tá? A ocitocina é responsável por ejeção e a prolactina por produção, tá? E a ocitocina é o verdadeiro hormônio do amor, tá? É ela que é mais secretada quando a gente se abraça, então é ela que também vai favorecer o vínculo mãe-bebê. Bom, sobre o que eu queria falar especificamente nessa situação? Pode manter naquele, Bia, obrigada. As questões físicas, elas são o mínimo, tá? Elas são o mínimo que acontecem com a gente, embora possam ser muito, muito complexas, né? Mas isso, na verdade, acho que é facilmente superado, tá? A nossa cabeça é o que mais muda, né? Então, assim, o que eu vejo? A gente não se sente a gente mesma por muito tempo. Mesmo quem passou por uma gravidez saudável, quem teve um parto que correu tudo bem, quem tem rede de apoio, quem está bem e estável nos seus relacionamentos familiares, mesmo assim, é um momento muito desafiador. A gente não reconhece mais o próprio corpo, tem aquele ser que é totalmente dependente. Então, assim, toda a responsabilidade do mundo cai sobre a mãe, né? E, e às vezes a gente esquece de todo o resto. A gente esquece de que é mulher, de que é profissional, de que é esposa, e essas questões elas vão aumentando por um certo tempo, né? A gente não se sente tanto parte da sociedade, mas a gente não se reconhece. Então a gente pode levar até 6 meses para algumas lesões se recuperarem, né? Numa cesárea especificamente, pensem na agressão que é uma cesárea, né? São diversas camadas que são incisadas. A gente tem 12 meses, então, mais ou menos, as pesquisas falam que a gente leva para se recuperar totalmente da parte física. O reequilíbrio hormonal, ele volta 2 meses, 2 anos depois de um parto, né?
E a gente, até 5 anos depois desse momento, a gente ainda está lutando com a questão de se reconhecer de novo, de olhar e saber quem eu sou, os meus valores, né? Eu como mulher, eu como mãe agora, nós não somos as mesmas, mas ainda queremos nos reconhecer naquela que éramos, né? Então é um período de muita luta, é um período de muito sofrimento. E o que é mais triste é que muitos relacionamentos não resistem a esse período de 5 anos, né? Porque a gente sabe que é muito fácil para quem gesta se conectar com o bebê. A gente sente mexer, né? Tá dentro da gente. Mas o cônjuge, muitas vezes, vai se conectar com a criança verdadeiramente depois, quando essa criança está falando, sorrindo, é um pouquinho mais tarde. Então, pode ser que a pessoa que compartilha a paternidade, a maternidade contigo, não esteja totalmente envolvido, né? Mas a parte de tudo isso que eu queria trazer também é o julgamento, sabe? A gente tem falado muito em empoderamento, muito em sororidade, mas a gente fala também que, nossa, quanta dificuldade para treinar, deixar as crianças com quem fica. E aí a gente entende que realmente o esporte feminino muitas vezes não é tão apoiado, porque, poxa, que saco, tem atleta, e tem os filhos da atleta. As pessoas muitas vezes veem isso como uma carga extra, né? E enquanto se pensar assim, realmente o esporte feminino, ele não vai ser totalmente valorizado. E isso tem que partir de nós mesmas, tá? Porque só vão olhar para nós, por exemplo, dirigentes masculinos, né? Muitas vezes só vão olhar para nós e para as nossas necessidades quando a gente mesmas nos respeitarmos, né? Nos apoiarmos. E a gente, infelizmente, não vê muito isso. O maternar de cada mulher é muito julgado por outras mulheres também, né? E a gente discuta até hoje clássicos como: ai, tô cansada. Mas quem mandou ter filho? Poxa, eu amo meu filho, sabe? Mas eu tenho direito de estar cansada. Eu tenho direito de ter um momento em que eu tô fragilizada. E isso não é amar menos, né? Isso não é tu não ter valor como mulher ou como mãe, nem como profissional. Mas essas questões todas pensamos, todas. Mas nós não falamos abertamente, né? Justamente pelo julgamento. Então, eu proponho aqui, que, nesse espaço, que a gente pense sobre isso, sobre as questões desconfortáveis, tá? É muito fácil, é muito lindo falar que estamos todas aqui no projeto feminino. Vamos falar do que é desconfortável, do que ninguém fala. Muitas mulheres perdem o primeiro bebê. Eu descobri quando perdi o meu primeiro bebê, eu tive um aborto espontâneo, e aí eu descobri que muitas colegas minhas, muitas amigas minhas, do rugby inclusive, também tinham perdido. A gente não fala. Por que a gente não fala umas às outras? Para se apoiar? Porque a gente tem vergonha? Será que é porque a gente acha que isso significa que o nosso corpo não é tão saudável? A gente julga o maternar da outra quando a gente diz: não, mas deixa comer doce. Ai, mas como tu é rígida. Coisas assim. Então, assim, não dá para julgar a maternidade alheia. E eu acho que a gente tem que propor agora que a gente se apoie nisso, né? Que as mulheres se ajudem. E a gente só consegue isso apoiando e respeitando mesmo a decisão de cada uma, né? Estando juntas ali e compartilhando as nossas dores. Compartilhar o que é bonito é muito fácil. Compartilhar a dor, compartilhar o que a gente supera, aí sim é que a gente consegue se ajudar, entendeu? E eu acho que o Nina, ele é um primeiro grande passo que a gente dá em valorização do esporte feminino mesmo, porque é uma maneira que essas meninas, que essas crianças, futuras mulheres, obrigada, Beta, vão se conscientizar de que as dores delas merecem ser ouvidas e que assim elas podem também estender a mão para outra companheira e assim crescer juntas. Só tenho a agradecer por esse espaço. Desculpa se compartilhei coisas pessoais um pouco mais pesadas, mas eu tenho muito orgulho da minha jornada como médica, como cirurgiã, como mulher,
como mãe do Gael, um bebezinho que nasceu prematuro, com 31 semanas, ficou 30 dias no UTI neonatal. Nós dois tivemos um momento de parto muito difícil. Gael e eu, ambos quase morremos no dia do parto. Hoje ele tá ótimo, ele tá muito saudável. Tem uma foto dele aí maravilhoso, de segunda linha com a mamãe. E eu recebi muito apoio de amigas e espero poder apoiar outras amigas no futuro também. Obrigada, Bia, por proporcionar esse momento em que eu pudesse trazer essas atualizações de como são as forças-tarefas dentro da World Rugby e como é que funcionam as pesquisas científicas, né? Val, obrigada por esse apoio, por estar à frente desse projeto maravilhoso. Contem comigo para o que vocês precisarem. E é isso, vamos dar seguimento. Se alguém tiver alguma dúvida, vou estar sempre à disposição. Acho que encerrei minha parte, Bia. Ai, Lu, muito obrigada. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente queria abrir um tempinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para perguntar para Lu. Lu, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento, enfim, suas vivências. Só um adendo, nós vamos disponibilizar para quem quiser um link agora no chat. Se alguém quiser um certificado que tenha Nina ou vem para o rugby, preenche o Forms, a gente te manda um certificado sobre a palestra, sobre o bate-papo de hoje, tá? Então a gente vai disponibilizar no chat para todas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é tudo nosso. Fiquem à vontade. Eu acho que eu falei muito rápido, né? Mas é que eu não queria. Eu queria falar todas essas coisas. Eu acho que essa questão da maternidade, o retorno do esporte é uma coisa realmente, um momento emocional significativo. Mas eu queria também essa oportunidade de trazer essas informações mais científicas relacionadas ao World Rugby e como é que trabalham, né? Como é que são os grupos de trabalho. Acho fantástico que eles se preocupem até com a cor do nosso uniforme, que eles se preocupem com assoalho pélvico, com questões relacionadas à mama. É bom que as atletas, e aqui vamos falar de casa, que nós aqui no Brasil saibamos que a World Rugby nos ouve, que somos importantes, que essas questões não são desvalorizadas, não são vistas como algo menos importante, né? Sim, com certeza. E dar espaço para esse lugar, né? É, é muito legal. Às vezes as atletas elas faltam um encorajamento de dizer, poxa, terminei um treino e eu tô toda mijada, com todo respeito, assim, né? A palavra. Mas sim, Isso, perdi urina. Cara, para mim, tava lá no scrumzão, não consegui controlar e é muito mais comum do que a gente imagina. Só que existe um tabu, uma barreira, porque se você fala isso, você acaba se ridicularizando. E aí, quando a gente traz aqui, acaba ficando bonita a situação. E a ideia é que a gente não traga beleza, e sim solução, né? sim, Então, o que sim. nós podemos fazer mediante essa situação? É, eu Podemos fiquei procurar muito, hoje. eu fiquei muito abalada com a porcentagem que eles levaram na conferência médica. 54% das atletas femininas perdem urina ao praticar rugby. 54%. Meu Deus, sabe? Isso é muito alarmante, é muito Sim, alarmante. com certeza. E essas questões específicas de perda urinária, de lesão de mama, questão do ciclo menstrual, questões específicas da concussão, desses mecanismos que são um pouquinho diferentes entre o atleta feminino e o masculino, eu acho isso bem relevante para treinadores, sabe? Será que a gente não tem que mudar o nosso treino de tackle? A nossa, sabe? Será que o que funciona com o feminino, será que o que funciona com o masculino vai funcionar com o feminino? Eu não tenho certeza, sabe? Porque o nosso ângulo de entrada é diferente, a nossa pelve é diferente, a gente joga mais alta.
Então, assim, a nossa propriocepção é outra, né? A gente joga, aí entra naquela questão falada do ciclo da atleta feminina, a gente começa mais tarde no esporte, Sim. a nossa propriocepção é outra, a nossa cognição é outra. Sim, somos intelectualmente capazes, não é esse nível de cognição, não é essa cognição que eu estou falando, mas, né, quando a gente fala em propriocepção, o que que significa isso? Para quem não está habituado com esse termo, né? Não sei quem está por aí nos ouvindo, às vezes tem uma menina mais jovem e tal. Propriocepção é assim, você fechar os seus olhos e você saber nesse momento como está o seu pé. Meu pé direito está reto no chão agora aqui. Eu não estou olhando para ele, eu sei como está o posicionamento do meu corpo. Isso é propriocepção. O rugby é um esporte que exige alto nível de propriocepção, tá? É muito detalhe. Não é só Uhum. entrar baixo num rugby, é por onde entra, sabe? Então são muitos detalhes técnicos e isso acaba impactando, assim, né? E aí, quando a gente tem uma variação hormonal inclusive de muitos hormônios ao longo de um ciclo, e que nos favorecem perder um pouco da nossa propriocepção, né? Já tem estudos que mostraram que nessa fase a gente tem momentos ali que. Porque assim, a gente tem dois sinais, tá? Medular, músculo, medula, e aí para o cérebro. O que a gente é competente, consciente, inconsciente, ou seja, a gente faz fácil sem saber, ele se torna medular. Então é um reflexo muito rápido. Sabe aquele atleta brilhante que faz tudo com perfeição? Ele é o competente inconsciente, tá? Bom, mas ele tá menos sujeito a alguma alteração nessa fase. Agora, um atleta que não está nesse nível neurológico, né, com o refinamento das ações tão perfeito ali, vai ser mais sujeito a algumas lesões. Em alguns momentos tem desliga, sabe? Aquele sinal não chega do músculo para a medula. Então é aquele breve momento que o teu joelho entra um pouquinho para dentro. Ele desviou um pouquinho para dentro na corrida, tu tomou um tacle lateral e aí o teu cruzado rompe. É fração de segundos, é mais rápido ainda, talvez. Então, são essas coisas. Eu acho que a gente, ainda por jogar mais alta, né, com o centro de gravidade mais alto, a nossa power position, ela não é tão power, né, acaba nos sujeitando a essas lesões. Então, Sim. talvez em algum momento a gente tenha sugestões de treinos diferentes para fazer, enfim. Mas eu acho que justiça e igualdade é isso, é considerar as características de cada um, né? Eu acho que nisso eu acho que a World Rugby é inovadora, porque eu não vejo outros esportes com esse nível de preocupação, sabe? Dando voz, né? É. Legal. Gente, vamos dar sequência. E aí, se houver dúvidas, por favor, fiquem aqui conosco. É, nós trouxemos, tá disponível no chat para todos, sobre esse retorno seguro para o rugby pós-parto, né? Até eu vi ali por cima a Andressa falou sobre a questão da diástase abdominal, enfim, esse artigo ele é muito legal, ele é de 2024 e ele foi feito lá na Inglaterra, lá na Europa, com a ajuda também da Universidade Australiana. E ele traz questões muito importantes que falam sobre educação de um trabalho vindo desde a base, né? Então, pensar lá nas nossas meninas piticas, nas nossas juvenis, vamos conhecer o nosso ciclo menstrual. O que que acontece? Quem é esse tal de hormônio? É, poder trazer mesmo essa informação e esse autoconhecimento para as nossas meninas, para as nossas mulheres, para os nossos treinadores que às vezes começam a dar treino muito cedo e às vezes não conseguem entender um pouco sobre essa questão de tá, treinador, estou menstruada. Ok, parabéns, colocou a chuteira e foi. E muitas vezes, se existe ali um entendimento mínimo sobre o que é esse momento, calma, mas será que essa menina sempre quando está menstruada,
ela sente dores tão fortes que ela não consegue performar como ela gostaria. Aquele Copa Cultura Inglesa que ela demorou o ano inteiro para estar e no dia da final ela tá com uma super cólica menstrual e aquilo vai fazer com que ela não faça o melhor rugby dela e o quanto aquilo pode frustrar essa menina, né? Então, se a gente tem esse cuidado e esse conhecimento, e a ideia é poder trazer aqui esse artigo em específico, ele fala sobre o pós-parto, ele não vai se assemelhar a uma lesão de LCA, né? É algo totalmente diferente, é uma lesão diferente. Vai considerar as questões biopsicossociais únicas, questões que podem ser prevenidas e antecipadas durante a gestação, porque sim, né? Hoje nós temos muitas mulheres que descobrem que estão grávidas aos 3 meses jogando rugby. Se mantém jogando, lógico, controlando a questão do contato, né? Jogando ali um touch, um tag, enfim, ali com a chuteira no pé e se sentindo ativa. E já trabalhando a condição do pós-parto que foi trazida pela Lúcia, né? Fala sobre mudanças físicas, assoalho pélvico, sobre a parede abdominal, questões fisiológicas, psicológicas. E como um resumo, fala sobre essa questão do apoio, sobre as demandas que são trazidas para que você possa seguir jogando o seu rugby e maternar. Então, eu achei que foi um artigo super bacana e que vale a pena dar uma lida. Tá em inglês, às vezes dá para jogar no Google Tradutor, para quem não manja da língua, mas a temática ela vale muito a pena. Então, Bia, posso aproveite. te. Só, deixa eu te complementar uma coisa. Ah, claro. Fantástico esse artigo, tá? Eu achei ele muito bom, delineamento bom. É, essas questões relacionadas ao ciclo, cólicas, dores, dores nas mamas, tudo isso, isso ainda é muito subnotificado, porque as atletas têm vergonha de falar, né? Tem muito, ainda o corpo, o staff ainda é muito composto por homens. Então, quanto mais um treinador busca entender o universo feminino, ele vai abrir essa oportunidade, sabe? Quanto mais ele entender que isso é sério, que não é uma frescura daquela menina, ela vai se sentir mais à vontade para falar. E na conferência médica, como eu comentei, tinha atletas ali da Inglaterra, da Irlanda, da Escócia, da Austrália, e elas todas falaram a mesma coisa, elas não se sentem confortáveis em conversar sobre isso com os treinadores. Uhum. Então, a subnotificação, ela é generalizada mesmo. Então, não é só a gente que tem vergonha, não é a gente aqui em Porto Alegre, no Sul, o Sub-19, as meninas do juvenil, não, é todo mundo, tá lá, capitã da Inglaterra, com vergonha de falar que preciso sair porque vazou aqui, né? É isso. Não, exatamente, perfeito. É Ô, sobre isso. Bia, acho que antes da gente seguir, me veio aqui algo na mente também para complementar. Por exemplo, a própria Marcinha colocou agora no chat que ela só percebeu que estava grávida com 3 meses e jogando, né? Como a gente trabalha com projetos, com as categorias de base, meninas que estão começando a explorar a sua sexualidade e tudo mais, me lembrei de um caso que já aconteceu comigo acompanhando de uma menina de 16 para 17 anos, onde ela só descobriu que estava grávida aos 6 meses, porque um dia ela desmaiou, passou mal, ela falou, vá, hoje eu não vou para o treino, vou para o pronto-socorro porque eu passei mal. E chegando no pronto-socorro, ela descobriu que estava grávida de 6 meses, 6 meses. A gente tinha feito alguns meses antes, a gente fazia sempre as avaliações físicas e tudo mais, a gente pesou, enfim. E ela não ganhou muito peso e realmente ela, enfim, ela demorou muito para perceber que tinha um serzinho dentro ali dela e era uma menina de 17 anos, né? Então a gente está falando do nosso público, que é o público que a gente trabalha hoje. Uhum. Então, tendo aqui nessa sala hoje treinadores, treinadoras, gestores, gestoras,
enfim, pais, mães, né? O que quer que a gente seja aqui, da gente também ter esse olhar um pouco mais para os detalhes, né? Porque uma coisa é uma Marcinha, que é uma mulher, descobrir aos 3 meses e já ir jogando que ela tá grávida. Outra coisa é uma menina descobrir aos 6 meses que ela tá grávida. Ela teve uma depressão fortíssima, né? Tive que fazer todo um acolhimento, um atendimento com ela na época. Hoje ela já voltou para o rugby, já joga, o menino está maravilhoso, já tem acho que 6 ou 7 anos, mas enfim, o quanto a gente tem que ter esse olhar também para os nossos, para as nossas jovens, né? Trabalhando com o projeto e no cenário que a gente está hoje. Não, e é um Bah, super muito bom. privilégio da gente, desculpa, Lu, Desculpa, vai. poder também, via projeto, trazer essas temáticas e estar no apoio dos clubes para com a temática. Então é isso. Então, assim, o nosso papel hoje é estar aqui e falar: oi, vamos falar sobre ciclo menstrual. Uhum. Marca um Sim, dia, uma hora, vamos, né? isso. Atletas nossas que Bia, tô há 6 meses sem menstruar. A pessoa se quebrava o tempo inteiro, machucava o ombro, o tornozelo. Ela tava com REDS, ela não comia bem, ela não dormia bem, ela não menstruava. E ela tinha fratura atrás de fratura. Então, assim, não é o objetivo do nosso encontro hoje, mas é. Porque se a gente tem hoje todo esse apoio através de Nina, através de Vem Pro Rugby, através de desenvolvimento da CBRU, profissionais que podem levar também e estar no apoio desses clubes, que às vezes tem a treinadora, que é a treinadora, a mãe, a que pega o negócio, a que faz a chamada. É importante também levantar esse ponto para esse sinal vermelho, amarelo, para que, calma, eu preciso de ajuda e contem com a gente, né? Eu achei fantástico esse adendo que a Val colocou e a Bia já começou a tocar no assunto que eu queria comentar em relação a isso. É fundamental que quem lide com essas meninas, pelo menos se disponha a conversar sobre alguma questão, caso elas precisem. Acho interessante perguntar, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses, como está o ciclo, se está bem, se tem sentido dor, se notou alguma irregularidade, para poder talvez encaminhar essas meninas, né, orientar que, olha, isso não está legal, já pensou em ir no médico, né? Porque, especialmente em questão de seleção, tá? É, a gente sabe que em alguns esportes isso é mais. Ai, desculpa, me fugiu a palavra, mais comum, tá? Mas a atleta, ela tem um físico tão exigido, ela treina tanto, ela tá sempre no limite, que muitas vezes essa mulher entra em amenorreia, justamente pelo excesso de atividade física. Numa atleta que está em amenorreia, e eu sabendo que a falta, a ausência da menstruação é o principal sinal de gravidez, como que de repente a mulher, a menina vai manter o controle, né, do que está acontecendo com o corpo dela, se o principal sinal ela já não tem, né? Então, assim, não sei se isso tem como ter solução, a não ser quem está na volta abrir momentos, nem que sejam individuais, ou se mostrar favorável, ou que forneça um acolhimento. Olha, querem conversar sobre alguma coisa? Alguém está sentindo alguma dor diferente? Eu acho que no momento em que essas pessoas abrem um espaço e dizem, meninas, como está o ciclo menstrual de vocês? Né? No momento que um treinador fala isso, vocês estão bem, vocês estão com cólica, vocês, como que está o sangramento de vocês? Porque quando a gente perde o rastreamento do ciclo, a gente perde informação. E é justamente sobre isso, sabe? A menorreia, para mim, é uma das coisas que acontece muito e me preocupa, porque a gente perde o sinal do que está acontecendo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Seguimos. Bom, então, boa noite oficial, né? Que eu não dei um boa noite. Eu queria primeiro falar para a Lúcia que
É um orgulho para mim e para gente, né? Ter você aqui compartilhando todo esse aprendizado, né? Não só a parte técnica, que muita coisa eu também não sabia, mas trazendo até o seu depoimento, a sua vivência, né? Então, assim, para gente, essa troca ela é muito rica e muito importante, porque a gente precisa falar cada vez mais e mais sobre certas coisas, né? E esse espaço é o espaço que a gente tem para, enfim. é, Aproveitar as mulheres, as lideranças que a gente tem dentro do rugby, né? Porque hoje a gente está falando aqui do rugby, mesmo que a gente tenha pessoas de outros esportes que foram convidados, que são muito bem-vindos, mas a gente que vive isso, né? Que vive o rugby, que tem essa paixão, que tem esse amor que move a gente, né? Esse propósito de vida, a gente, enfim, para a gente é muito rica essa troca. Então, agora a gente vai para um momento mais de compartilhar mesmo, né? Então, aproveitando que meninas e mulheres empoderadas e muitas das nossas líderes, né, da nossa comunidade estão aqui hoje, então a gente vai compartilhar alguns desses momentos e sem combinar antecipadamente, eu vou, enfim, chamar algumas meninas para darem algum depoimento, né, em algum momento. Quem eu estiver vendo vai ser pega. Pode seguir. Bom, a gente achou importante trazer, né, essas nossas líderes. Então, assim, a gente tem aqui hoje gestoras, a gente tem treinadoras, a gente tem atletas, a gente tem ex-atletas, a gente tem físios, a gente tem médicas, a gente tem tudo aqui hoje, né? E a gente quis ilustrar de como é lindo esse momento, o estar gerando, né? No convite que a gente fez para esse bate-papo, ainda a Bia colocou de um jeito muito fofo ali, né? Que era um encontro para tentantes. Como é que você colocou, Bia? Tentantes? Me fugiu. É, sim, Gestantes, tentantes e mais alguma coisa, né? Porque a hora que a mulher decide que vai ser mãe, né? Eu acho que muda tudo na vida. E aí a gente quis meio que representar meninas, mulheres meninas que fizeram parte da primeira seleção, né, brasileira de rugby, estão aqui até hoje, né? Então, podem ter se afastado por algum momento, voltaram. Então, a gente tem aqui, enfim, nossa gestora, a Leca está aqui, a gente tem a Mica aqui, que é coordenadora, a gente tem a Lúcia aqui, que essa foto é maravilhosa, que eu quase morri com essa foto. A gente tem a Marcinha aqui, a gente tem a Bia maravilhosa ali gestando, né? E vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher, ela foi parir, me mandando mensagem, falando, Val, a gente tem que resolver porque amanhã, eu assim, falei pro André, manda essa mulher parir e depois a gente fala disso. Então a gente é assim, né? A gente até o último momento na ativa. Eu acho isso maravilhoso, né? Esse momento do gestar, eu acho que é maravilhoso. Alguma de vocês que está aqui gostaria de trazer algum depoimento sobre a gestação? Marcinha, quem está na foto, a Mica ou a Bia? A Leca, eu acho que ainda não está aqui. Abre o microfone. Posso falar? Diga. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite para a mulher que deu o primeiro tacle que eu tomei na vida. Deve ter doído. A pessoa toda vez que me encontra fala a mesma coisa. Foi Porque doeu, ela pavoroso. Parecia que sentiu. um prédio estava desabando em cima de mim. Então, Ai, que loucura, adoro. Beijo. Bom, primeiro eu beijo. queria agradecer. Isso é tão lindo, né? Essa temática é tão importante, né? Para nós todas, enfim. E estou muito feliz, assim, né? Cada vez a gente poder abrir esse espaço de fala, né? Porque a gente nunca teve, né? Esses espaços de fala, de ser mãe, de ser treinadora, de ser atleta, ou de falar sobre as nossas atletas. Então, isso é muito rico, é muito valioso. Eu me sinto muito honrada e lisonjeada também de poder participar dessa ação de vocês. Mas eu vou encurtar um pouquinho
e vou falar então para mim o que foi, rapidamente como foi descobrir e como foi estar nessa fase gestacional, né? Tudo tem seu lado bom e tudo tem o seu lado não tão bom, né? Ainda mais quando a gente é atleta. Quando a gente foi atleta, né? A gente não é mais atleta agora. Você é assim que Então, você entra Não em me irrita, campo. Márcia. Não me irrita que tu tá jogando ainda, porra. É isso, a pessoa tá ativa. estou ativa, mas não procuro a performance, eu procuro a diversão, né, Ah, gente? fantástico. Porque jogar hoje, para mim, rapidamente, ele na verdade, é o meu encontro da minha força e coragem interior. E ainda com diversão, mesmo com muitas lesões, eu tenho um mindset muito bom para entrar e ainda conseguir me divertir. Então, é por isso que eu ainda entro em campo, né? E com fisioterapeutas que fazem um trabalho extraordinário, ainda tenho essa possibilidade. Agora, voltando aqui para o tema-chave, para a gente não ficar fugindo dele. Então, a gente estava com um treinador na época que era um argentino, né, o Mate, e ele era incrível. E a gente já passou por várias fases dentro do SPAC sem treinador, com treinador bom, com treinador não tão bom. Enfim, a gente estava com um treinador muito bom. Então, eu estava, assim, querendo voar de novo, né? Eu já tinha saído da seleção, já tinha vivido momentos maravilhosos, mas a gente estava com um mega treinador e eu realmente estava me dedicando muito, treinando muito, 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 muito. E eu tava com uma força e uma velocidade que eu nem sei se eu tava com esse punch quando eu tava na alta performance. E aí, como o meu ciclo nunca foi constante, e eu tava treinando muito, sinal de amenorreia, normal, né? Normal para quem tá treinando muito, né? 2 vezes por dia, dando sangue. E aí, isso aqui me saltou aos olhos, porque, enfim, eu sou uma pessoa bem precavida, mas eu sei que eu e o meu marido, a gente, né, não se protegeu em um determinado exclusivo momento consciente ou inconsciente. E, e aí, num campeonato, agora não lembro se era paulista ou se era brasileiro, que inclusive tava, né, era um sevens, correndo muito, e aí o meu treinador falou, nossa, Marcinha, é assim que eu quero te ver jogando, você tá jogando muito, né, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí, quando foi chegando na semifinal, eu comecei a sentir um enjoo, 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 e aí eu vomitei, e eu falei, não, vai passar, né? Sempre aquele frio na barriga, que você não sabe o que é, mas aí aquilo já foi, né? Já foi entrando na minha mente. Eu falei, ih, lascou, né? Aí fui entrar na final, vomitei um monte, mas mesmo assim entrei para jogar. E pela primeira vez na vida, não fiquei num terceiro tempo, porque quem me conhece sabe que eu sou do terceiro tempo, né? É, e, e aí eu falei pro meu marido, falei assim, Mal, vamos embora para casa, vou ligar pro Guilherme, que é meu primo médico, preciso de uma guia para fazer um exame de sangue. Aí assim, eu já tinha sacado, né? Então foi assim que eu descobri, mas foi tudo bem, né? Tem os seus altos e baixos, e a gestação num todo, assim, tudo era muito maravilhoso, né? Eu acho que a gente, quando começa a ser mãe, só começa a olhar só mãe com bebê, bebê no carrinho, bebê no colo. É um outro universo, parece que você entra num outro universo e tudo é muito lindo. Mas eu tive uma parte que, assim, para mim não foi muito boa e eu acredito que aconteça isso com algumas mulheres também, que pode ter acontecido com algumas mulheres que não gostava de me olhar no espelho de barrigão, não me reconhecia. E apesar de ter sido maravilhoso, né, a gestação, a amamentação para mim foi o melhor. Mas com aquela barriga,
eu não conseguia me olhar no espelho. Não se Então, só queria identificava. compartilhar isso. Só queria compartilhar isso com vocês, mas eu sou uma mãe muito, muito feliz e com a minha filhota, e eu acho que ser mãe ou qualquer coisa, né, na gestação, tudo tem uma parte boa e uma parte não tão boa. E enfim, depois eu ressignifiquei isso e demorei muito para ressignificar até hoje, né? A questão da beleza, o que vendem do que é beleza para nós mulheres, né? O que tem que ser a beleza para nós mulheres e o corpo perfeito. Mas eu acho que é uma cura constante, assim. Hoje eu me vejo muito mais numa beleza natural, sem filtro, me gosto do jeito que eu sou, mas para chegar até aí, era só isso. Obrigada. Uma caminhada, Nossa, né? Obrigada pelo tá. depoimento. Bom, eu tive o prazer de acompanhar essa gestação inteira. Eu posso falar para todo mundo que está aqui que ela estava maravilhosa. Ela podia não se reconhecer, mas quem estava de fora reconhecia a beleza do momento. Vamos seguir, Bia, que ainda tem muitos depoimentos aí pela frente. Bom, aí aqui a gente trouxe para ilustrar as crias, né? As sementinhas elas são plantadas, aí a gente recebeu um monte de fotos muito maravilhosas das nossas crias, né? Rugbyers e uma mais fofa que a outra. Algumas a gente conseguiu plantar a sementinha e vingaram, né? A gente vai mostrar um pouquinho mais pra frente. Eu, por exemplo, tive 4 sobrinhos, não tive filho. Eu tentei todos, dei bolinha para todos, nenhum deles vingou. Mas a gente tem a sorte que nessa sala, nesse grupo, muitos vingaram, né? Então, vamos em frente. E aí a gente traz aqui para retratar. Não, vou voltar um. Aí. A presença dessas crias, né, nos dias de rugby, dessas mamães maravilhosas que estão aqui, né, porque seja para jogar, seja para treinar, né, para estar ali acompanhando a sua equipe, ou seja, para fazer um atendimento, né, Bia, entre um atendimento e outro. Então, assim, o quanto é legal, até eu acho que isso é muito legal dentro do rugby, né? A gente tem essas crianças muito próximas, né? Essas crias muito próximas. A gente tenta trazer tudo muito para perto. E esses momentos, eles são criados e eles são únicos, né? E é maravilhoso poder ilustrar isso aqui um pouquinho. Vamos em frente. E aí, agora eu vou chamar mais um depoimento. Eu vou catar, vou dar uma laçada aqui em mais um depoimento. Mas eu acho que esse slide é para retratar as nossas crias geradas e gerados, né? Que temos meninos também, ah, vivendo atualmente o rugby, né? O que é muito maravilhoso. Então, a própria Lúcia trouxe pra gente, né, que levou o Gael e ele quis ali botar o capacete, cada segunda linha igual. A gente está aqui com a Beta, também eu vou querer o depoimento da Beta. Então, a Sossô, que grande parte que está aqui viu crescer, e hoje a Sossô está ali maravilhosa, dentro de campo, arrasando, destruindo, né? Inclusive, a Beta hoje é treinadora da Sossô, né? O que é muito legal. Eu vou pegar o depoimento da Beta, mas tem também a Mica, né? Maravilhosa aqui, com a Liz e com a Bela, e assim, a Mica dividindo o campo com a Bela. Então, assim, quer coisa mais maravilhosa do que esse momento, né? Você dividindo o campo com a sua filha, né? E aí eu queria ouvir ou a Mica ou a Beta ou as duas, quem quiser, de como é, assim, como é que você se sente nesse processo todo né, do ser mãe, plantar sementinha, sua cria tá aqui junto, como é que é isso, né? A carinha da Beta é de quem vai chorar. Então fala primeiro, Mica. Gostosa. Ah, eu achei o máximo e fiquei bem honrada, assim, né? Porque era um momento que a gente via muitos meninos fazendo isso, né? Ah, joguei com meu pai, não sei o quê. Então, estava muito distante da gente. E aí, perceber
que a nossa geração, pô, foi lá a primeira geração do rugby, de ser, né, seleção e tal. E aí também ter sido uma das pioneiras a viver esse momento foi um marco e para isso, para ver que mudou, né? Que realmente a gente fez história em todos os espaços assim que podia acontecer. E para mim é uma emoção, né? Jogar. Mas, gente, é uma emoção ver a Sossô voando. É uma emoção ver o Francisco lá jogando lindamente. Sabe? Ver ali a sobrinha do Japinha também, a Sugarava. Laís. É tão louco essa coisa de ver, né, o Trisquinho crescendo e aí a Val até nos primeiros slides, né, delas pequenininha, das crianças tudo com a bolinha, alguns vingaram, outras não. É assim, é tempo, né? E que também explorem outros esportes, don't worry. Mas as minhas, eu lembro de quando eu estava treinando e até época de ali, competição mais forte, elas estavam com a Barbie correndo para um lado e para o outro, e eu falei, meu, nunca fui de boneca, né? Que engraçado. E não fui eu quem dei, não. Mas pronto, elas nem tinham para o rugby, de repente, vrum, aflorou assim de um tanto gigantesco. Mas Mas acho também que com o pai e a mãe que tem, acho que não ia ter muito como fugir. não teve, não teve. Liz Morena hoje está aqui toda sentindo dorzinha de que passou por um processo de cirurgia de LCA agora, mas ao mesmo tempo, assim, com a expectativa de que vou voltar, né? Já. Hoje ainda é muita dor, né? Mas quero, sabe? Colocar uma chuteirinha de novo. Então, massa isso, né? É massa demais. Beta, É, quer falar? Eu ia dizer exatamente isso que a Mica falou, né? É muito legal a gente poder estar vivendo esse momento de a gente estar vendo as nossas filhas jogando, né? E a gente tem exemplos de mulheres que estão jogando ao lado de suas filhas, né? A Mica com a Liz, lá em Porto Alegre, a Lilian com a Louise, né? Essa semana ela, inclusive, mandou, porque a galera do Sul vai jogar segunda etapa da Liga Sul nesse fim de semana no Rio Grande do Sul. Espero que seja um excelente jogo. Fiquei sabendo que vai ter um monte de velha reunido em campo. Vai ser super legal. Ai, tá desfocando de mim. Oiê. Mas, e aí a Lilian falou, a Louise está colecionando todas as figurinhas das tia dela que jogavam quando ela era pequena, né? Mas eu acho que todas nós mães também tivemos essa preocupação, porque a nossa vida foi muito direcionada ao rugby, né? E eu realmente acredito que todas nós tivemos essa preocupação de tomar cuidado para não obrigar ninguém a fazer uma coisa ou se sentir obrigado a fazer algo, né? Eu acho que isso foi uma preocupação meio geral de todas nós. Claro que o ambiente, elas serem criadas e crescer nesse meio facilita, né? Porque eu acho que o espírito rugby, fazendo rugby ou não, todas as nossas crianças vão ter, porque isso é uma coisa que a gente leva para a nossa vida, né? Mas é muito legal ver elas em campo, tá? É muito legal. Eu realmente me emociono muito de ver a Sophie jogando, me emociono de ver todo mundo jogando. Eu fico emocionada de ver esse tanto de menina na idade delas jogando. É muito difícil, na beira do campo, não ser mãe. Na hora que elas estão jogando, é difícil. Mas é muito legal. Obrigada, gente. Imagina. Obrigada eu por falei que a vozinha dela tava de quem ia tremer. Eu falei, eu conheço. Vamos pro próximo aqui, ó. No próximo eu coloquei o Francisco. Cadê o Francisco? Olha que lindo, né? Porque temos aí, né, também os meninos presentes. Então, assim, é realmente muito gostoso a gente perceber que esse pertencimento foi, sabe, caiu que nem uma luva, que eles que as crias se sentem pertencentes aí do nosso universo, né? E compartilham da nossa paixão, do nosso amor, do nosso propósito. E eu tenho certeza que eles vão ter aí uma trajetória linda dentro do esporte. E mesmo para os que não estão, né? Pode seguir, Bia. E mesmo para os que não vingaram, né, dentro do nosso esporte, eu acho que o importante
é a gente oportunizar que essas crianças, que esses jovens experimentem outros esportes também, né? Então a gente tem aqui ah, é, a Bruna fazendo rafting, a Gabi fazendo uma trilha, a Paty, tipo, que compartilhou com a gente, né? Que tentou levar os dela pro rugby lá em Portugal e que teve uma dificuldade, enfim, deles se sentirem fazendo parte, né? Eles não se sentiram pertencentes daquilo, porém desenvolveram, percebendo as habilidades que eles tinham, foram buscar também ali o que, né, onde eles se enquadravam. Então ele foi para o atletismo, ela foi para ginástica, e olha que coisa linda, né? Não importa, o que importa é o movimento, é praticar um esporte, é a gente continuar incentivando, né, que essas crianças queiram e busquem o que dê prazer também, né? Que bom que seja o rugby, mas se não for, poxa, olha que legal, né? Vamos estimular. Segue em frente. E nada disso seria possível, obviamente, sem um suporte, sem uma rede de apoio, né? Principalmente para as mamães que precisam e querem voltar, né, logo para ação, seja para o jogo, seja para assumir ali o seu time em campo. Eu já fui essa rede de apoio para Marcinha, eu já fui essa rede de apoio para Bia. Então, assim, todas nós, assim, muitas de nós que estamos aqui já fomos rede de apoio para alguém, né? Então tem essa foto pequenininha aí no meio da grama, é a Paulinha, e ela falou, ela contou pra gente que, enfim, foi o primeiro jogo quando ela retornou pro campo, e aí o filho dela saiu correndo para abraçar. Ela falou assim: eu acho que ele sentiu que eu estava com medo, ou ele estava com medo, não sei. Mas sabe, esse apoio, seja dos nossos, assim, dos nossos pares, da nossa mãe, como a mãe da Bia, que está sempre junto, está sempre dando apoio ali também. Seja aqui, ó, a Beta conversando com a Sossô no final, quando ela sai de campo, dando ali uma, ó, tipo, eu posso, sei lá o que ela estava falando, mas com certeza você mandou bem, né? E o que não foi bem vai melhorar. Olha, é uma coisa assim, é a troca, né? Então, a Mica também, que também é sempre rede de apoio aqui para todo mundo, já precisou de rede de apoio. Hoje em dia, lá, enquanto a mãe, a físio-mãe, tá lá no fórum, tá lá a Mica ajudando, né? Sendo rede de apoio para essa mãe, ou ali na Super Week. Então, poxa, olha que lindo, diga, Má. Gente, o que a Valéria é na minha vida de mãe, sério. Sem ela, eu acho que eu nem poderia ter sido mãe. Ai, meu Deus do céu. Eu arrastei um dia a Valéria, falei, Valéria, eu preciso ir jogar lá em Porto Alegre. Só que minha filha tinha 2 anos. E, e aí eu falei, eu só vou se você for ficar comigo e com a minha filha. E a Valéria foi, de busão, ficar tipo, mó rolê, mano. Olha as roubadas que eu meto essa mulher. Sério. Ela não tinha nada pra fazer lá a não ser ficar comigo e com a minha filha. E assim o fez. E foi maravilhoso. Gratidão eterna. Butica, te amo. Também te amo, Botica. Eu Não, acho e esse que. eu só. Ah, vai. Não, diga você. Não, é muito importante porque a gente quis homenagear, né, a todas essas mulheres, redes de apoio, e eu nunca entrei em campo como jogadora, nunca coloquei o protetor bucal, nunca fui pro pau e respeito essas mulheres e sempre falei que, meu, quero tentar estudar, fazer acontecer para que vocês brilhem. E o rugby, imagina, eu comecei no RPT lá em 2012 a entender o que era o rugby, a modalidade, estudar e me apaixonei, tô até hoje. E assim, quando a gente pensou nessa temática, a gente colocou lá sobre as tentantes, as parturientes, as gestantes, as mamães, porque o rugby ele foi esse apoio na minha vida, né? Eu perdi dois bebês antes do João. E os meus dois momentos de perda, em 2018 e em 2021, eu estava no rugby. E o rugby foi esse apoio, né? Então a gente quis também, com esse encontro, e poder trazer
Porque muitas vezes, por mais às vezes filosófico que seja, a vida inteira você vai sonhar em maternar fisicamente. Esse sonho ele não vai se realizar, mas você vai ter o apoio como tentante de maternar a ajuda, de maternar o apoio. E assim, é sobre isso, né? A gente poder ajudar também aquelas mulheres, estar no apoio de quem sonhou e sonha em ser e ter esse momento, e às vezes não vai rolar. E aí, talvez ser um apoio para encorajar uma adoção. Então, a gente entrou num lugar agora aqui, né, mais gostoso de poder compartilhar, mas eu, particularmente, queria muito agradecer a todas vocês que estão aqui por isso, porque a gente, nessas fotos, nesses registros, em ser esse apoio, sabe? Em ser esse momento de, cara, tá, e pode ser que eu não seja e eu não tenha. Mas o rugby é esse lugar e é muito legal, é muito bom e que a gente possa ser informação mais uma vez para as nossas meninas, porque muitas vão passar por momentos como aborto, como perdas, como tentar e não conseguir realizar esse sonho e que a gente consiga com informação poder ser apoio dessas mulheres e dessas meninas hoje que vão ser mulheres no futuro, né? A Bia acabou de retratar o meu momento de vida. Essa futura tentante, que eu não sei se eu vou ser, mas para mim é muito gratificante ser esse apoio, ser essa figura de apoio. E que bom, porque, enfim, a Mari é minha sobrinha preferida, porque eu não só tenho meninos na minha família. A Mari, eu falo para ela, você é a minha sobrinha preferida. E sempre vai ser. Seguimos, então, Bia, que a gente já Boa. está quase chorando aqui. Vamos, é. E aí, meio que para finalizar assim essa homenagem, né? Eu acho que é isso, é o quanto a gente vive o rugby, né, em comunidade sempre, seja num festival, seja num jogo sério, competitivo, seja num encontro, num terceiro tempo, enfim, o quanto o rugby ele proporciona esses encontros e tantos reencontros, né? Às vezes a gente fica anos sem ver alguma dessas mulheres e quando encontra fala, meu Deus, né? Então, assim, tem a fotinho aqui nas Olimpíadas, minha, da Marcinha, da Mica, com a Bela, tem, enfim, tem fotinho das antigas aqui, tem foto da Leca, acho que provavelmente é lá no Curitiba, tem foto da Paty lá eu acho que é em Portugal também, enfim, o quanto o rugby ele acaba fazendo a gente transbordar até, né? Porque esses encontros e reencontros eles acabam vindo para fortalecer a gente, né? De certa forma. Vamos seguindo, gente. E aí, o Nina tá aqui para isso, né, gente? Eu acho que aí a gente chega né? A gente já vai se aproximando um pouquinho mais do finalzinho, mas eu acho que o projeto Nina ele vem muito para lembrar, até a própria Lúcia trouxe na fala dela lá no comecinho, né? Primeiro de tudo, nós somos mulheres e às vezes com essa coisa toda, o tentar, o gestar, o criar, a gente acaba esquecendo que nós somos mulheres antes de tudo, né? Antes de sermos atletas, ex-atletas, ou uma gestora, uma coordenadora, uma psicóloga como eu, uma médica, uma assistente social, uma fisio, enfim, independente do uniforme que a gente vista, né? Que a gente tenha que vestir ali para trabalhar para estar ali na beira do campo ou dentro do campo, a gente entende que a mulher por dentro desse uniforme, né, o ser humano, ele precisa de autocuidado. Sim e sim, né? E aí a gente tem um QR Code aqui para vocês clicarem. E esse QR Code ele vai mandar para um material que a gente preparou com muito amor, muito carinho no mês das mães, especialmente aí, né, para o mês de Dia das Mães, que é uma cartilha que traz estratégias de autocuidado, né? Então a gente queria fazer com que mais mulheres pudessem se cuidar, desfrutar de alguns momentos. Sabe aquele momento que você tem 15 minutos só para você? Né, que você não tem que correr para fazer uma comidinha para o teu filho ou para fazer alguma coisa para outra pessoa. E aí, e até para se conhecer, né, um pouquinho melhor.
Então, se quiser ir em frente, Bia, não sei se todo mundo conseguiu clicar. Se vocês não conseguiram clicar, só para avisar, essa cartilha ela está disponível nas redes sociais da CBRU, no site. Depois, se alguém precisar do QR Code, a gente manda de novo, mostra de novo. Então, só para vocês terem uma noção rapidinho, não é uma cartilha longa, né? Então, a gente traz essa coisa da importância do se cuidar, né? Então, tem vários tipos de autocuidado. Então, tem o autocuidado pessoal, tem o profissional, o físico, o social, o emocional, né? Que mexe bastante, espiritual, financeiro, enfim, são vários tipos de autocuidado que a gente sinaliza ali na página 4. E depois reforçando que o mais importante que a gente quer trazer é a questão do amor próprio, né? Eu acho que além do autocuidado, a gente tem que ter esse amor próprio, praticar esse amor próprio, né? Se aceitar, se abraçar e falar, eu sou maravilhosa com todas as minhas imperfeições, com as minhas rugas, com a minha idade, ou seja lá com o que for, né? E aí a gente traz aí algumas práticas curtinhas, alguns exercícios curtinhos para aproveitar esses momentos que cada mulher aí, cada menina, cada mulher que está aqui hoje, ou que você quiser encaminhar o material também, quiser, né, olhar para dentro de si. Então tem um exercicinho ali de respiração, um exercicinho curto, né, que você pode fazer sentado, deitado, de olho aberto, olho fechado, no banheiro, no carro, enfim, vai levar segundos do seu dia e você pode praticar várias vezes por dia e você pode praticar naquele momento que você acha que você vai dar um coice em alguém. Então, antes do coice, você faz o exercicinho, antes de responder aquela mensagem de WhatsApp no impulso, você faz o exercicinho, às vezes até olho no olho, você faz o exercicinho e aquela oxigenada ali no cérebro já vai te ajudar a não responder, né, de um jeito errado, né, vai te trazer para o seu eixo. E tem os exercicinhos também de automassagem, né, para a cabeça, para a nuca, para os ombros, para a coluna, pés, tórax. Tem a questão do espreguiçar, o quanto é importante a gente às vezes espreguiçar, dar um grito, enfim, é, momentos que a gente pode ter aí, né? E as dicas de ouro, né? Que, enfim, beber água sempre, praticar atividade física sempre, né? É, os exercícios são bons também, são bons para aliviar a dor, para diminuir ansiedade, para diminuir estresse, para diminuir, enfim, tudo aquilo, às vezes um burnout até, né? Quando a gente está ali muito ali no só voltada para o trabalho. Depois tem os exercicinhos, depois dos exercicinhos tem a questão das dicas de ouro para higiene de sono. Então tem alguns rituaizinhos aí de sono que você pode criar para melhorar a sua qualidade de sono. Então criar um ambiente mais escurinho na hora que vai dormir, parar de mexer em celular, tablet, tomar um banho relaxante, tomar um chazinho, deixar um ambiente perfumado. Não ingerir nada que seja muito estimulante à noite, então refrigerante, café, bebida alcoólica no dia a dia, enfim, para relaxar vale tudo, né? Depois, mas no dia a dia tem umas dicasinhas ali bem importantes. E depois, chegando no finalzinho dela, tem umas sugestões para gerenciar o estresse, né, do dia a dia. Então, tem umas dicas ali assim que são coisinhas bobas, então dá um suspiro, rir, gargalhar com a amiga, dançar, cantar, pintar, tudo que tem a ver com arte ajuda muito. Chorar também, né? Às vezes precisa dar uma limpadinha ali em tudo que está sentindo, então dá uma choradinha básica, não pensando na dor, né? Mas pensando no, vou pôr isso para fora. E aí, enfim, essa cartilha a gente preparou especialmente aí para o mês das mães, o Núcleo Bem-Estar, né? Então tem os nossos contatos no final, depois se alguém quiser mandar feedback, críticas, sugestões, enfim, o que quer que seja. Então, assim, o nosso foco é muito no bem-estar e na qualidade de vida, né? E aí, vamos em frente, que agora a fala vai para a Bia. É isso. Então, finalizando o nosso encontro, nós gostaríamos de propor que vocês pensassem em até duas palavras. O que significa para você o maternar? Como vai funcionar a dinâmica?
Aqui está o nosso QR Code. Aproximem o celular ou nós vamos disponibilizar o link no chat. E aí nós vamos criar a nossa nuvem de palavras que vai aparecer aqui e a gente vai registrar esse momento para fechar o nosso encontro. Podem enjoy. Solta o som. Bora. A gente vai dar um tempinho, né? Para as pessoas colocarem as palavrinhas. Eu não tô conseguindo escrever. Jura? Olha, Não tô conseguindo escrever. Quer colocar no chat as suas palavras e a gente coloca para você lá? Por favor. Coloca no chat, então. Ai, gente, eu já fui no direto, já fui aqui no chat, já pus. Eu fui tentar abrir ele e também não consegui Eu ponho. escrever, então já pus aqui já. Vou botar no chat também, porque não rolou aqui. Eu coloquei a da Marcinha e do Gabriel. Mas falta a da Nesa, né? Enquanto o pessoal escreve e tal, posso fazer um comentário? Deve. Que coisa mais linda! Temos dois homens com a gente, acho que só dois. É. O Fujita, Sim. físio, nosso parceiro aí do grupo de educadores, e o Gabriel Bonzan, treinador, histórico treinador nosso aí, envolvido, educador também, da área de coaching, né, Gabi? E tem mais o Bolívar do Farrapos. Maravilhoso. Parabéns, maravilhosos. Obrigada, meninos, por vocês estarem com a gente. É, enfim, sem mais. Obrigada mesmo. É um prazer tê-los conosco. Tá bem, filho, só um pouquinho. Ah, Ai, desculpa, gente. Foi fica mal. tranquilo. Oh, gosh. Se mais alguém não conseguiu colocar, é só me avisar que eu já inseri de todo mundo que não conseguiu. Ah, e depois a Bia preparou um set list no Spotify do nosso encontro para estimular aí meninas, mulheres. Depois ela vai compartilhar aqui no. Vamos mandar no chat. Cadê as respostas?
E a gente testou, hein? Tava aparecendo as respostas no Oh, teste. yeah. Vai aparecer, vai aparecer. Bom, enquanto as respostas não aparecem, se alguém quiser falar alguma coisa, abrir o microfone, fazer algum comentário, fique à vontade. É só o tempo da gente ajustar as palavrinhas aqui. É isso. Ó, eu não sou mãe, né? Boa, Nem baby. sei se eu quero ser, mas já que estamos, né? Aquela assim, já que estamos. Não, fico muito feliz, na verdade, de ver os Legal. depoimentos de todo mundo. E dá até uma animação, não sei, mas assim, ter a certeza de que eu tenho essa rede de apoio no meu esporte, assim, né? De saber que eu tenho vocês, assim, eu sempre fui a tia Baby, tô aí para o que precisar, não sei se vai dar para mim ou não, mas fico muito feliz, assim, e honrada de fazer parte da vida de vocês, de ver as crianças de vocês crescendo, gente. É muito louco, gente. Eu vi Francisco esse fim de semana, eu comecei a chorar igual uma criança. Eu falei, gente, nem meu filho tem nada a ver comigo, mas comecei a chorar de tão legal que é ver, sabe, nossa família crescendo, assim, é muito bacana. E é isso, meu depoimento. Beijo. Ô, Sou mãe baby, de pet. Linda! então Ai, saiba que fantástico. se a baby Fantástico, eu ia. decidir, tem a rede de apoio. A tia Val tá aqui. Tamo aí, as tias estão tudo aí. Gente, Eu que também coisa quero. fantástica. Que coisa fantástica esse link aí. Eu não vi que eu estava no mudo, eu estava falando, mas legal isso que a Baby comentou, porque eu pensei em falar rapidinho agora, justamente. A gente está falando muito no maternar, e como ainda tem mulheres julgadas também por outras mulheres, o que é pior, quando optam por não ter filhos, né? Às vezes não acontece, tentam muito, e isso é muito sofrido, né? Um sonho que não se realiza. Mas também tem muitas É uma mulheres opção. que por opção não querem, sabe? Então, assim, é aquilo que eu estava falando em algum momento que eu já nem sei, sobre a gente não julgar, né, essa questão das opções da mulher, entendeu? É, a gente é julgada a todo momento, né? E quando somos julgadas por nós mesmas, aí é que eu vejo o verdadeiro problema, porque nós passamos pelas mesmas dores, né? Quem nunca de nós que já tem filhos, nós não há dúvida que os amamos, tá? Mas tem momentos que o cansaço é surreal, sabe? E às vezes a gente comenta, poxa, esse final de semana eu queria para mim, esse final de semana eu queria, sei lá, qualquer coisa que vocês possam pensar. E aí as pessoas vêm, oi, meu amor. E aí as pessoas vêm mas a opção foi tua, mas foi tu que quis, mas não estava bom na hora de fazer. Eu acho, só um pouquinho, meu amor. Eu acho isso de uma crueldade, sabe? Porque não diminui nosso amor em nada, mas eu também tenho o direito de sentir um cansaço, de sentir falta de uma rede de apoio, de sentir que o meu relacionamento mudou e que talvez a pessoa que deveria estar ali, parceiro, parceira, não está. E essas coisas vão frustrando, né? E agora temos muitas mulheres que optam por não ter filhos, e elas também merecem ser respeitadas, elas não têm menos valor, e isso nem significa que elas não gostam de criança. Muitas vezes é justamente o contrário, elas só não querem, né? Pois é, muito julgamento, é muito cultural, né? Ah, o quê? Não quer casar? O quê? Não vai ter filho? Como assim? Vai morrer sozinha? Sim, nós não nos realizamos somente através da maternidade, né? Ela é um fator que muda. Eu passei minha vida inteira dizendo que eu não ia casar, que eu ia casar com a medicina, com a ciência. Casei, tá? Eu passei minha vida dizendo que eu não ia ter, que eu não queria ter filho, eu não queria mesmo. E aí, um belo dia, passou o velho do machado, deu uma machadada assim, meu Deus, eu preciso ter um filho, eu preciso ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E foi tudo muito louco, muito rápido. E eu amo muito ele. Não imagino como seria a minha vida sem o Gael. Mas eu muito não quis, né? E a gente tem direito de mudar de ideia, né? Tem isso também. Enfim, a gente se realiza através de muitas coisas,
de muitos relacionamentos, de muito trabalho que a gente faça com outras pessoas também. Isso é atribuir à mulher um papel de simplesmente gestora, de simplesmente vaso, né? Quando a mulher é muito mais. Então, ainda isso me parece algo muito primitivo, algo de histórico e de outras gerações, colocar a mulher como no papel exclusivo do maternar. Sim. Não somos mais assim. Embora tenhamos, sim, eu acho que a gente não deve abrir mão nessa nossa busca pela realização profissional. Eu acho que algumas características femininas foram se perdendo, né? Eu falo que eu passei muito por isso, porque nas especialidades cirúrgicas nos é exigido, às vezes, até uma brutalidade que às vezes a gente não está preparado. Então, para provar nossa qualidade profissional, a gente acaba indo acrescentando características meramente masculinas, né? A gente para o reconhecimento, a gente acaba entrando nesse universo, e isso é reforçado, às vezes, pela preceptoria, por outros residentes, por os colegas, enfim. Eu lembro que eu escutava muito: olha, como a Lúcia está operando bem, parece um menininho. Então, e a gente vai assimilando isso, né? E até que um belo dia a gente, poxa, mas não, eu não preciso disso para mostrar a minha qualidade, né? Eu posso ser objetiva, eu posso ser assertiva e boa tecnicamente, e ainda assim ter a sensibilidade, ainda assim ter a questão do carinho e o cuidado com as pessoas em volta de mim e com os meus pacientes, e por que não com os meus colegas, né? Claro. Mas requer muitos anos, requer muita maturidade para hoje eu, pós-40, olhar e dizer: pois é, eu não preciso daquilo. E eu não sou, aquilo não me define, só aquilo, né? Então, acho que a mulher passa por diversas fases na vida, e essas questões emocionais, elas são muito complexas. Enfim, eu gosto dessa questão dos arquétipos, né? Quando a gente começa a entrar no lance dos arquétipos, é, eu acho que é um outro universo, né? Mas, enfim, papo para outra hora. Só Não, mas tava. perfeito. Eu acho que a sua fala encerra muito bem, Bia. Bom, é isso, meninas, mulheres, homens, todos. Muito, muito, muito obrigada pela noite de hoje, pela troca, pelo compartilhar. Espero que esse seja o primeiro de outros encontros que a gente consiga fazer. Aceitamos sugestões. Se alguém quisesse sugerir também outras temáticas, tipo, vamos falar disso? Estamos abertas para aceitar outras temáticas e poder compartilhar conhecimento e dizer que eu amo muito tudo isso e é muito bom, é muito legal. Eu cresço, eu aprendo muito com todas vocês e só gratidão mesmo. Hoje meu coração está completo aí de repleto de gratidão, de tantos bons exemplos e parcerias e obrigada por tudo, gente. Eu acho que é isso mesmo. A gente está tudo transbordando aqui. Amor, Então, né? Paixão. E, bom, depois a gente vai tentar resgatar as palavrinhas da nuvem. Se a gente conseguir resgatar, a gente vai postar nas redes. E aí, como todo mundo se acompanha aqui, um segue o outro, a gente marca a comunidade, então vai chegar para todo mundo ver em algum momento. Desculpa o erro técnico, porque a gente testou antes e deu certo. Mas não sim. tem problema. Gente, muito obrigada para todas, para todos. Logo a gente volta com mais novidades e mais bate-papos. Obrigada, pessoal. Obrigada, gurias. Valeu. Obrigada, Lúcia, por tudo. Beijo. Obrigada, gente. Valeu, vai estar no YouTube depois para quem quiser acompanhar. Show de bola. E os certificados, quem quiser, até segunda-feira, às 8h30 da noite, a gente está aceitando pedidos, É isso. tá bom? Valeu. Obrigada de novo aos meninos que Obrigada. participaram. Isso, assim, é o que faz a gente ter esperança de que o nosso entorno facilita, melhora, né? Porque a gente sempre pensa em como melhorar o esporte feminino, e hoje temos dois homens aqui que claramente estão dispostos a cooperar, e
Isso tem É muito valor lindo, para nós. Obrigada. muito bom. É Beijo. isso, uma vitória após a outra. Isso aí. Até. Tchau, Até. gente. Beijo, boa noite. Beijo. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau.